E aí pessoal, tudo bem? Bruno Bertozzo do Socorro Chef, eu tô com o Thiago aqui do Atomos Aula. Hoje o nosso tema é sal na massa. Sal na massa, Thiago? O mito? Claro, o mito do sal na água para preparar as massas. Exatamente, tem o sal, a gente vai falar um pouquinho do óleo também. Será que existe isso mesmo? Será que é dica da nona? A cantina da nona aqui no fundo, né? Vamos lá, pessoal. Ó, então para ilustrar hoje o nosso bate-papo, é simples. Já tem uma panela aqui com água fervendo, nós vamos acrescentar então aqui a nossa massa. No caso, estamos trabalhando aqui com um macarrão parafuso, ok? Vou deixar um pouquinho cozinhando, tá legal? Porque a grande sacada, Thiago, aqui pra gente é o seguinte: o macarrão, assim como o arroz, ele funciona como uma esponja, é uma massa, né? No caso, o carboidrato, o arroz, tá? Então o que acontece? Conforme a água vai esquentando, vai fervendo, essa massa, esse arroz, ele vai abrindo, como se fosse uma esponja. E quando ele abre, é onde ele absorve o sal. Então, se eu colocar o sal agora, pode ser que não tenha muita função. Deixo para esquentar um pouquinho o macarrão aqui na água. Conforme vai levantando um pouco a fervura, eu ponho o sal. Beleza. Ele vai absorver a água junto com o sal. Exatamente. Maravilha. Depois, quando a gente achar que está no ponto, tá al dente, nós vamos desligar tudo isso e aí ele vai fechar a esponja. Fechando, ele retém o sal. Maravilha. E retém a água também lá. É uma forma da gente temperar. Isso vale para qualquer massa. Só que tem um mito importante para a gente quebrar aqui, Thiago. Claro. Impossível colocar azeite, colocar óleo nessa água, porque não tem função nenhuma. Não adianta de nada. Não adianta. Assim como a água não se mistura com o óleo, sim, não vai ter função para a nossa massa, legal? Se exagerar a quantidade de óleo aí, depois vai ter problema com o molho. Como vai dar a aderência do molho na massa. Não adere o molho na massa. Estragou o macarrão. E aí é uma outra percepção. Às vezes as pessoas acham que fazendo isso deixa a massa solta, deixa a massa sem grudar. E o lance de grudar ou não a massa tem muito a ver com o ponto. Passou do ponto, vira uma pasta, literalmente, né? Uma massa, uma coisa igual o miojo, que eu tenho certeza que você já perdeu o ponto do miojo, ele ficou todo grudento, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, enquanto eu vou preparando aqui, vou deixar um pouquinho esquentando a água, como eu falei, e o Thiago vai falar um pouquinho sobre as propriedades do sal aí. Legal. Como funciona, né, Thiago? Maravilha. Manda ver que eu toco por aqui. A questão do sal, né? A gente ouve falar muitas vezes de que o sal na água pode alterar o ponto de ebulição da água. O que isso quer dizer? Quer dizer que com água com sal faria com que a água fervesse numa temperatura maior. Isso seria benéfico ao macarrão, porque se a água ferve numa temperatura maior do que geralmente ferveria, o macarrão estaria sendo cozido numa água mais quente. Isso diminuiria o tempo de cozimento. Então, essa seria uma justificativa para jogar o sal na água, do macarrão, do nhoque ou qualquer coisa do tipo. Só que essa quantidade de sal dissolvida na água não vai fazer diferença alguma na temperatura de ebulição da água. Isso vai reduzir o tempo de cozimento do macarrão em 1 segundo, talvez. Quer dizer, isso não faz perceptível, né? Perceptível. A função do sal na água justamente é isso. É conseguir dar uma salgada na massa, no arroz, etc. Que sem o sal teria um gosto diferente. Sim, claro. Então, essa é a função do sal. Não tem nada a ver com a temperatura de ebulição. Perfeito. Então aqui, Thiago, a gente já tem a água já na temperatura que a gente precisa. Acabei de acrescentar o sal. Agora é questão de esperar só um pouquinho para que então o macarrão comece a absorver toda essa água e comece a ficar no ponto que a gente precisa, al dente. Pessoal, cuidado, para você saber que o macarrão está al dente é simples. Ou você pega um fiozinho do macarrão, se for um espaguete, ou esse aqui que nós temos o parafuso, tenta quebrar na panela com o próprio garfo. Você vai apertando. Se você perceber que ele foi legal, que ele quebrou o macarrão legal, já está um pouco al dente. Se amassar, já passou. E aí não tem mais o que você fazer. Agora tem um detalhe importante também. Se você quiser, tira um fio do espaguete, tira um parafuso e aí você põe na boca mesmo e vê se ele está realmente al dente, não está grudando, né? Se grudar no seu dente, ainda precisa um pouquinho mais. Ah, se grudou. Isso, porque ainda ele precisa ficar um pouquinho mais mole. Perfeito. Tá bom? Mas fica a sugestão aqui. Legal. Daqui a pouco, Thiago, a gente vai falar também um pouquinho do molho, né? Opa! Com certeza. Vai ter um molhinho para acompanhar. A gente vai montar aqui um prato legal, tá bom? Então deixa aqui passar um pouquinho do tempo e a gente já retoma então com o molho. Maravilha. É isso aí? Estamos voltando. Valeu! Bom, então, pessoal, como eu falei para vocês, para saber o ponto do macarrão, Thiago, aqui, ó, você separa um grãozinho e vai apertando com o garfo. Tá vendo, ó? Ele corta com facilidade.
Se ele está um pouco mais duro, não está no ponto, você vai pôr um pouco mais força e você vai perceber, legal? E aí, essa maciez é o que faz a gente perceber que ele já está no ponto certo, ou seja, al dente. Ó, simples, e quando você pega a massa, não sei se dá para visualizar, ela está inteira cozida, não tem nenhum pontinho mais escuro ou um pontinho mais claro que mostra que a massa está um pouquinho diferente. Então essa é uma dica legal para você mexer aí no seu macarrão. É isso aí, Thiago. Então a gente volta agora com o molho. Opa. Preparei uma coisa rápida aqui pra gente. Refoguei cebola com alho. Eu coloquei o nosso molho de tomate, né? Que é de saquinho, de caixinha, que vocês estão acostumados em casa também, não tem problema. Salsinha, louro, algumas ervas para aromatizar. E o molho está pronto. Mas existem alguns mitos, né, Thiago? Que tem a acidez do molho. Que é o grande vilão. Que é o grande vilão. Nós aprendemos lá com as nossas mães, nossas avós, a pôr um pouquinho de açúcar. Isso. Será que o açúcar ajuda a gente nisso mesmo, Thiago? Bom, o açúcar, ao contrário do sal, né? O sal a gente sabe que realça o sabor dos alimentos, né? O açúcar, nesse sentido do molho, ele vai dar uma disfarçada na acidez, mas ele não vai aniquilar a acidez, não vai acabar com a acidez do molho, ele está disfarçando o seu paladar. E tem alguma alternativa, então? O bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio seria uma boa alternativa porque ele vai interagir com o líquido, né, com o molho propriamente dito. No final das contas, é um processo químico com detalhezinhos, mas no final das contas ele vai criar gás carbônico e água. O gás carbônico vai embora. E neutraliza perfeitamente. Exatamente, neutraliza. Às vezes, quando a gente está com azia, com acidez no estômago, o que resolve? Bicarbonato de sódio. Ele faz o mesmo efeito, ele neutraliza o excesso de acidez no estômago. E vale também ressaltar, pessoal, que a quantidade varia muito da quantidade de molho. Claro, tá bom? Então, lógico, um exemplo aqui na quantidade que a gente tem, uma colherinha de bicarbonato de colher de chá mesmo, aquela bem pequenininha, uma medida bem pequena, já ajuda bastante a gente a neutralizar isso aqui, legal? Então é isso. Tiago, vamos começar a montar aqui então? A gente tem uma tigelinha aqui, vamos ver se dá certo, né? Deixa eu colocar aqui por segurança, né? Vai que a gente tem problema, o pessoal aí da segurança aqui do estúdio vem brigar com a gente, né? Então, seguramos aqui um pouquinho a nossa panela, vamos regar um pouquinho com o molho. Vai um pouquinho de queijo ralado também, Thiago? Sempre bom, né? Combina bem, né? Com bastante molho, pouco molho? Que você bastante molho. Com bastante molho? Um pouquinho mais aí. Beleza. Lembrando, né, pessoal, que quando você tem um macarrão ou uma massa com molho, é bom você sempre mexer essa massa, ok? Com o molho, para quê? Para que toda a massa seja envolvida aqui no molho, ok? Então aqui, como a gente está representando de uma maneira bem rápida, vale a pena a ilustração, não é? Opa! Queijo ralado também, só para dar um sabor diferente. O cheiro é maravilhoso, né? O cheiro do queijo ralado é maravilhoso. Perfeito. Então é isso aí, Thiago. Estamos aqui com o material pronto, não é? Maravilha. E fica uma dica para chamada então para os nossos próximos vídeos. A gente pode produzir um molho então caseiro, aquele molho de cantina, tomate, vermelhinho, bem gostoso. Tirar a pele do tomate, deixar ele bem apurado e bem saboroso. Eu acho que isso é essencial. Maravilha. Vai dar um realce, um sabor muito melhor. Exatamente. Então para os próximos fica o convite aí, a gente toca isso em frente. Se vocês gostaram, manda aí uma mensagem pra gente no Socorro Chef, manda uma mensagem no Atomos Aula. Lembrando vocês, pessoal, www.socorrochef.com.br. Nós estamos também no Instagram, estamos no Facebook, contamos com a visita de vocês. Atomos Aula. Isso. www.atomaulas.com.br. Perfeito. Mandem dúvidas pra gente, a gente responde. Essa interação é sempre muito gostosa. Maravilha. Agora vamos comer, né, Thiago? Vamos lá. Acabou. Mas o que aconteceu aqui? Não acredito, já sumiu. Essa é a coisa do terra. Aquele cara não tem fundo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mas sobrou um pouquinho, a gente brinca depois. Não é? É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.